Dando continuidade à história, Antigos e Novos Caminhos, ditado pelo espírito de Júlia Roma, escrito por Humberto Fabri. Capítulo 13. O fantasma. Permaneci imóvel diante dos meus pais, e a continuidade da ignorância ao meu respeito demonstrava claramente para mim uma tática que visava, no mínimo, me ridicularizar e me penalizar pelas atitudes descabidas nas quais eu havia me envolvido. Eu sabia da indiferença que ambos voltavam no relacionamento com os filhos, tendo-nos a mim e ao meu irmão como objetos negociáveis através de casamentos, dotes e aumento de poder, coisas tão valorizadas na época, quando as pessoas ficavam na sua maioria em segundo plano, diante dos interesses meramente materiais. Aos poucos, e pelo absurdo da situação, fui me indignando, pois as ordens em ignorar-me deviam ter sido dadas para todos os criados, postura essa mais do que óbvia para mim, pelo exemplo dos dois à minha frente. Percebi que não se importavam com a minha condição de esfarrapada, emitindo odores pútridos, dos quais eu não conseguia me livrar, referindo-se ao cão como o verdadeiro responsável pelo desconforto causado nas nobres narinas. Da indignação com a ocorrência, até aquele instante eu passei a sentir uma ponta de ódio daquelas duas criaturas, como ocorrera no momento exato em que ataquei mortalmente a Milena. A sensação que me invadiu foi tamanha que imediatamente um acesso de tosse se apossou de mim, e o vômito enegrecido retornou a incontroláveis golfadas, de modo que uma dor extrema no meu estômago fez-me curvar diante deles. Invadiu-me uma fraqueza tão acentuada que me fez cair de joelhos à frente da enorme mesa. Apesar do meu esforço em querer levantar-me, apoiando-me em uma das cadeiras de madeira, foi-me de todo impossível. Tão logo o vômito cessou, reduzindo também o ataque de tosse em seguida, pude balbuciar com grande esforço algumas palavras. Tenho misericórdia, porque sou a tua filha, senhora minha mãe, senhor o meu pai. Socorram-me, porque sofro em demasia. Apesar da rogativa, continuei sendo ignorada, pois pude ver, pela movimentação do mordomo e das criadas, que a refeição dos meus pais estava encerrada, e em seguida ambos se levantaram e se retiraram do ambiente, continuando a me ignorar completamente. Apesar de eu sussurrar mais uma vez por ajuda, fui também ignorada por toda a criadagem. Imediatamente surgiu em minha mente a possibilidade de estar vivenciando um intenso pesadelo, pois com certeza de eu estar viva, imaginei que o resgate deveria ter ocorrido e que eu me encontrava ainda sendo atendida na margem do rio, ou por médicos que provavelmente haviam utilizado alguma droga fortíssima produzida por ervas locais. Tudo o que ocorrera até então somente teria uma explicação, comparando-se os acontecimentos com um sonho ou pesadelo mesmo, mas com tamanha realidade que me dava a sensação de vivenciar no corpo um estado onírico. Porém, ao mesmo tempo em que eu tentava me convencer de que estava sendo assistida por facultativos ou drogas, uma questão se destacou em meus tumultuados pensamentos. Por que os cães pareciam perceber a minha presença? Essa destacada questão passou a martelar o meu cérebro tão intensamente que eu achei prudente realizar um novo teste. Procurei levantar-me e, ao tentar fazê-lo, apoiando-me em uma das inúmeras cadeiras ao redor da mesa, o meu peso fez com que ela se movesse para a lateral e eu novamente retornasse ao piso frio de pedra. Percebi que as forças me faltavam para caminhar e fui desta vez procurando arrastar-me como podia em direção à parte externa, quando ouvi a voz, que poderia ser de uma criada,
falando apavorada para uma outra. Tu viste a cadeira mover-se? Sim, meu Senhor e Salvador, o que está se sucedendo? Um grito aterrorizante se seguiu por uma delas após a seguida exclamação. Saímos daqui imediatamente, pois eu vi o fantasma da senhora Julia arrastando-se no piso. Meu Deus, a suicida voltou do inferno! Capítulo 14. Contato. Nunca em toda a minha existência eu havia sido tão insultada como acabara de acontecer. Nem mesmo pela frieza do meu pai em seu processo dito educacional. Revoltei-me com tamanha intensidade que, em um sobressalto aurindo energias que eu não saberia precisar de onde, levantei-me e fui em direção àquela criatura ousada que me classificara como uma suicida retornando do inferno. Tive a certeza de que tudo não passava de uma encenação urdida pelos meus pais para humilhar-me, como se eu tivesse sido transformada em um verme qualquer. Decidi que isso teria um fim, mesmo que me custasse a própria vida, pois as observações feitas pela criada, aliada ao fato de todos me ignorarem por completo, mostravam-me a estratégia teatral onde os participantes se incluíam muito provavelmente de bom grado por vingança à morte da colega Milena ou sob ordens severas do meu pai. Prova disso, do teatro ridículo que montaram, estava relacionado aos cães, que sem nenhum problema me identificavam com naturalidade. Assim, antes que eu desse um corretivo em todos com os riscos antecipados conhecidos, dada a violência do meu genitor, eu iria conferir a situação também nos estábulos, com os cavalos, principalmente com o meu potro, que praticamente acabara de ganhar de presente. Dirigi-me apressadamente para lá e na parte externa do nosso palacete passei por 2 funcionários que procurei ignorar, tal como eles fizeram comigo. Ao alcançar e entrar no estábulo, notei as diferenças tanto de algumas instalações como dos animais, que em sua maioria, por alguma razão, haviam sido substituídos. Mas o animal dado a mim de presente teria que estar lá, e eu o reconheceria pela mancha em sua testa em formato semelhante a uma pequena estrela. Procurei-o sofregadamente e assim que pude localizá-lo, aproximei-me e ele me reconheceu, permitindo que eu o acariciasse. Apenas naquele instante, sem poder entender adequadamente o que se passava, ele se apresentava como um animal muito mais velho do que eu me recordava. E o meu contato com a sua cabeça dava-me a impressão de ser muito mais sutilizado, como se as minhas mãos tocassem algo que se encontrava em segundo plano. Se aquilo fosse real, eu tinha a nítida impressão de que ele estava duplicado. No entanto, 2 certezas me invadiram. A primeira foi a constatação de que eu continuava plenamente viva. E a segunda, não menos importante, foi que alguma droga, um tipo qualquer de erva alucinógena, podia ter sido aplicada em meu tratamento por conta do exagero que eu havia cometido, o que produziu os quadros estranhos que havia se desenrolado até então. Mas, certamente, tudo estava cada vez mais claro na minha mente, e eu daria um corretivo em todos, porque naquela situação em que eu me encontrava, não tinha nada a perder. Pensando assim, fui diretamente para a área da criadagem, onde colocaria para todos que se encontrassem reunidos a minha indignação. E em seguida, demandaria vestimentas adequadas para depois falar com muita franqueza com os meus pais, exigindo o devido respeito à minha pessoa sem temer qualquer consequência. Ao entrar no local onde os criados se reuniam para as refeições, depois que os seus senhores já haviam se retirado aos seus aposentos, encontrei-os quase todos conversando após terem se alimentado. Sem exceção, a farsa continuou.
pois ignoraram completamente a minha presença, mesmo quando eu tossi, procurando chamar a atenção de algum deles que poderia estar mais distraído. Como ninguém se preocupou em demonstrar seu interesse por minha pessoa, eu falei em alto e bom tom. Escutem bem, criaturas desprezíveis. A farsa terminou, pois saberei punir cada um que se inclui nela. Somente uma jovem criada se virou imediatamente em minha direção, dando-me a impressão, talvez, de ser a mesma que promovera aquele escândalo inicial, dirigindo-se a mim como suicida. Aterrorizada e com os olhos a saltar de suas órbitas, deu um grito de alarme. Meu Senhor e Salvador, o fantasma voltou! O fantasma da senhora Julia voltou! O pânico se estabeleceu, pois uma outra senhora confirmou também aos gritos o alarde dado pela jovem criada. Os demais procuraram se retirar por uma porta lateral, derrubando bancos, mesas e pertences pelo caminho, em gritos de terror, cena onde alguns pareciam confirmar a presença de um verdadeiro fantasma. Capítulo 15. Encontro inacreditável. Diante daquele espetáculo esdrúxulo, estava confirmada a opereta orquestrada com absoluta certeza pela minha genitora, que deveria estar sentindo-se extasiada com a vindita promovida sobre mim. Toda a sua futilidade materializava-se, porque como filha eu sempre senti uma ponta de disputa por parte dela, principalmente em relação à minha beleza, admirada desde criança por ter herdado características do meu pai e da sua família, cuja grande maioria possuía cabelos loiros e olhos azuis. Além dos traços mais delicados, o grande problema nessa disputa é que a minha mãe não queria admitir as questões relacionadas à idade, procurando de todas as maneiras estacionar próximo de uma adolescência ridícula, sendo por vezes alvo de chacota de suas amigas. Em alguns momentos eu procurei alertá-la com muito tato, no entanto fui severamente repreendida, e com absoluta certeza essa deveria ser a hora mais propícia para sua desforra, principalmente ao me deixar vestida em trapos. Não saberia explicar como meu genitor se deixara envolver por uma situação tão absurda como aquela que ocorria com a filha, cujo interesse negocial em relação ao meu casamento era simplesmente enorme. Mas não adiantaria ficar elucubrando a respeito, e sim partir para a ação. Assim, eu resolvi dirigir-me aos meus aposentos e tratar diretamente dos meus interesses sem a dependência daquele bando de lunáticos. Subi a escadaria que me levava ao segundo pavimento com uma certa dificuldade, porque a debilidade voltou a me envolver, condição que parecia estar superada depois da primeira experiência com a criada que me viu me arrastando pelo piso. Lembrava-me agora que uma conexão houvera se estabelecido entre nós, de maneira que uma atmosfera esbranquiçada saíra do seu corpo em direção ao meu, restituindo-me as forças. Ou talvez tudo não passasse de fruto da minha imaginação por estar sendo ignorada naquele espetáculo surreal. Finalmente alcancei a porta dos meus aposentos e encontrei-a semiaberta, coisa que não era do meu agrado, pois uma das minhas exigências dizia respeito à minha privacidade. Quando eu não estivesse, ela deveria estar devidamente cerrada. Entrei. A única luminosidade possível era o da lua, que adentrava pelos vidros da janela e permitia-me locomover no ambiente, pois os castiçais estavam desprovidos de velas, o que novamente me irritou sobremaneira. Mas ainda quando notei que os meus pertences não se encontravam nos locais de costume, todos haviam sido retirados desde o mais simples detalhe da decoração. A indignação cresceu de tal forma que as minhas forças me faltaram excessivamente,
para não ir parar direto no piso. Lancei-me na cama que se encontrava próxima. Tive que me esforçar para virar o meu corpo, pois eu caíra de bruços sobre ela. Depois de um certo tempo, em mais de uma tentativa, alcancei o resultado esperado, procurando em seguida serenar-me para, na posição atual, fazer uma verificação em meu quarto, dentro do que era possível, em virtude da luminosidade reduzida. Girando suavemente a minha cabeça para a lateral esquerda, onde ficava uma poltrona preferida por mim nas leituras que eu gostava de fazer, notei que ela se encontrava ocupada, o que me causou um espanto enorme, pois quem teria a ousadia de estar no meu ambiente? Percebi pela pouca luminosidade se tratar de um semblante feminino que se encontrava cabisbaixa, como se lamentasse alguma ocorrência desagradável. Procurei analisá-la mais detidamente, porque a sua figura parecia-me familiar, sem que eu conseguisse de fato identificar quem se tratava naquela penumbra. Contudo, fosse ela quem fosse, estava literalmente invadindo o meu espaço. Sendo assim, decidi questioná-la com um inaudito esforço, porque a minha voz parecia sofrer com toda a lassidão que se apoderara do meu corpo. Quem é você? E o que faz em meus aposentos? A figura levantou gradativamente a sua cabeça e a claridade da lua permitiu que eu pudesse enxergar parte do seu rosto, apesar de não ser possível acreditar no que eu via. Ela, com a voz eivada de sentidas lágrimas, respondeu em baixo tom: Sou eu, minha senhora, Milena, sua ama. Eu não suportei a informação daquele encontro inacreditável e, sem controle, perdi completamente a consciência. Capítulo 16. Sombras que vagam. Quando retomei a consciência, a claridade do sol demonstrava, pelas frestas da janela, que o dia ia alto. Todavia, a debilidade que me envolvia continuava inclemente, não permitindo que eu me levantasse da cama onde me encontrava. A princípio, acreditei que eu vivera um pesadelo e que somente agora estaria adentrando no estado de vigília, retomando de fato a continuidade da minha vida. Com muita calma, procurando não me esforçar mais do que o necessário, para não ser completamente vencida pelo mal-estar que me invadia inclemente, consegui levantar o corpo e, arrastando-me sobre o colchão, recostar finalmente parte das minhas costas na cabeceira da cama. Agindo desta maneira, o meu campo visual aumentou consideravelmente e eu virei-me para o local onde se encontrava a poltrona, para confirmar mais uma vez a presença de Milena, que, para minha total surpresa, continuava sentada, imóvel e cabisbaixa. Antes de emitir qualquer som, procurei analisar todo o ambiente para constatar, finalmente, que o meu aposento estava desprovido de todos os ornamentos que me pertenciam, restando somente os pesados móveis que faziam parte da decoração. Tomada de coragem, até porque eu não teria outra opção, dirigi-me para Milena, questionando: O que fazes aqui, mulher? Não morreste sufocada? Ela levantou a sua cabeça lentamente e respondeu com tom receoso: Não, minha senhora. Não sei bem o que se passou, mas depois que me levantei de minha cama, procurei sair do ambiente, sendo impelida por forças estranhas à minha vontade a vir para cá. Queira perdoar-me, pois não sou uma invasora, apenas fico nesse local porque, depois que consegui recuperar parte das minhas forças e procurar apresentar-me às pessoas, todos passaram a me ignorar,
e alguns criados entraram em verdadeiro pânico diante da minha presença. Me isolei em seu quarto porque é um dos locais mais seguros e, ao mesmo tempo, a sua porta é mantida semi-aberta, apesar de uma outra também ser visível e estar sempre completamente cerrada. Peço que não me imponhas nenhum castigo, pois apesar da tua violência para comigo, eu sei bem que foi em momento do teu desespero pelas minhas impensadas atitudes. Eu quero que saibas que continuo a respeitar-lhe como a minha senhora. Os meus procedimentos foram todos eles bem intencionados, sempre no sentido de protegê-la do que estava ocorrendo. Em verdade, eu temi pela senhora e por mim mesma. Subitamente ordenei que ela se calasse, porque as informações da Milena produziam em mim um monstruoso tumulto em meus pensamentos a respeito de tudo o que ocorrera até então. No intuito de fugir de perguntas que eu não queria que fossem respondidas, mudei o rumo do diálogo questionando. Estou sentindo-me extremamente enfraquecida. Como fazer para sair dessa lassidão? Senhora, senti-me a princípio assim também. Entretanto, como costumo ser ignorada ou causo horror em algumas poucas pessoas quando me veem, eu passei a frequentar a cozinha muito tarde da noite em busca de água e algumas sobras que me restituem parte das forças. O que me dizes, Milena? Sobras? Sim, minha senhora. Parece que retiro algo de sutil delas, e assim eu vou passando os meus dias sem ter certeza de coisa alguma, enclausurada neste aposento no intuito de não ser causa de sofrimento para mais ninguém, a não ser a mim mesma, o que já é suficiente. Ora, Milena, não te tornes ridícula. Ordeno-te que me auxilie a levantar-me e juntas vamos até a cozinha, onde demandarei os alimentos de acordo. Vamos, mexa-se. Senhora, achas prudente irmos a esta hora do dia? Irritei-me em ser contestada, e apesar de minha fraqueza, procurei elevar o tom de voz e ordenei: para o inferno com os teus receios. Faça o que eu te mandei. Ela, temendo ser mais uma vez repreendida, levantou-se e procurou auxiliar-me, retirando-me da cama, que somente agora eu constatava não possuir lençóis, travesseiros ou qualquer aparato de decoração. Meus aposentos estavam em completo abandono, como se houvesse se tornado uma clausura. Eu não consegui sustentar-me sobre as minhas próprias pernas, e a Milena, fazendo um esforço enorme, colocou-me presa às suas costas, sustentando-me como podia, e saímos pelo corredor dos aposentos com o objetivo de alcançarmos a cozinha, onde eu colocaria cada um em seu lugar, tão logo encontrasse os criados ou mesmo a minha mãe, que pelo avançado das horas deveria estar sem a presença do Senhor, meu Pai. Diante daquela situação peculiar, pelo estado geral tanto meu quanto de Milena, dava-me a impressão de sermos duas sombras que vagavam pelos corredores. Capítulo 17. Novas surpresas. Custou-nos enormemente todo o empenho que fizemos para alcançar o amplo salão reservado para o preparo dos alimentos, que àquela hora do dia já se encontrava em plena atividade, na organização do almoço que seria servido aos meus pais e a todos os demais criados. Quando alcançamos o local, a Milena me colocou sentada em um banco à frente de um assado recém-preparado, que ainda fumegava, e por uma estranha ocorrência,
passei a assimilar os eflúvios que se desprendiam do alimento. Quando avançava em direção a ele, retirando grandes nacos, notava que ele se dividia em duas unidades, como se a parte mais materializada continuasse intocada, permitindo-me retirar somente a sua essência. Pelo desespero da fome que me assaltava, aquele fato era considerado por mim e pela própria Milena de muito pouca importância, porque o nosso objetivo era alimentarmos-nos. Passei a sentir-me mais fortalecida e disposta com aquela medida, e com a sede que também me envolvia e se avolumara depois do estranho modo de alimentar-me. Levantei-me agora com menor dificuldade e fui em direção a uma jarra contendo água pura e cristalina. Sorvi dela da mesma maneira como ocorrera com o alimento, como se eu levantasse o duplo da jarra e permitisse que o líquido escorresse em exagero pela minha boca, derramando-o pelo meu tórax, desedentando-me por inteiro. Ao término, por agradável sensação, depositei o duplo da jarra no local de origem. Contudo, ao fazê-lo, ela escapou-me das mãos, indo diretamente ao piso. Estranhamente, aquela que se encontrava sobre a enorme bancada reservada para o preparo dos alimentos escorregou e foi ao solo em seguida. Uma das moças presentes, que reconheci de imediato diante do incidente, de alguma forma registrou novamente a minha presença de forma assustadora e mais uma vez dava o grito de alarme, referindo-se a mim como uma suicida e que agora era acompanhada de um outro fantasma. O pânico mais uma vez se estabeleceu. Alguns dos funcionários, na tentativa de fugir do local, terminaram por se atropelar, o que causou em 2 deles ferimentos leves, devido às facas que estavam utilizando naquele exato instante da ocorrência. Sem que eu pudesse atinar adequadamente com o que ocorria, atribuindo o espanto aos meus trajes e à minha condição de verdadeiro farrapo humano, saí também atrás deles, sendo seguida por Milena. Todos se dirigiram para a área externa dos fundos do palacete, no exato momento em que o meu pai chegava, o que o permitiu ver com surpresa a cena que se desdobrava à sua frente. Por alguma razão que me era desconhecida, tanto eu como a Milena estancamos na porta, especificamente no meu caso. Senti um receio inaudito, como se algo nos limitasse o avanço para o exterior. No entanto, foi possível ouvir o questionamento feito pelo meu genitor, que, irritado e aos brados, questionou: "O que se passa? Qual o motivo dessa algazarra?" A criada, que de alguma forma se assustava com a minha presença, adiantou-se, demonstrando pelos temores em seu corpo todo o pânico que lhe invadia a alma. Cabisbaixa informou: "Meu senhor, perdoe-me, porque vivo sendo assaltada pela presença daquela que foi Nossa Senhora e sua filha, que parece ter retornado ao lar como uma alma." Ela não conseguiu terminar a frase, pois o déspota aplicou-lhe violento bofetão em sua face, lançando-a ao solo para bradar em seguida: "Como ousas, maldita criatura, falar-me tamanhas barbaridades?" Alguns dos outros criados, percebendo que o gesto seguinte seria o de tirar a vida da pobre moça, procuraram interferir, retirando-a rapidamente da frente de meu pai, que já sacava sua pistola, a qual fazia parte obrigatória de sua indumentária, solicitando a ele que usasse de misericórdia.
Um deles, mais rápido que os demais, utilizando de sua inteligência, informou: Meu senhor, piedade com a infeliz criada que sofre com danos em sua cabeça, devido a um acidente recentemente ocorrido. O meu genitor, ainda sob forte irritação, mas devolvendo a pistola para o cinto, ordenou irritado: Desapareçam com essa miserável e voltem ao trabalho, malditos preguiçosos. Após a ordem desrespeitosa, dirigiu-se para o interior da residência. E com isso outra surpresa me aguardava, pois, além de ignorar-nos, tanto a mim como também a Milena, ele literalmente passou por nós ou através do nosso corpo, como se não existíssemos. Aquela situação inusitada produziu tamanho assombro em mim que, sem controle sobre o meu corpo, necessitei ser amparada pela Milena para não me estatelar no chão. Capítulo 18. Cenas impagáveis. Gradativamente fui me recuperando daquela circunstância surreal, não conseguindo admitir de início a possibilidade da ocorrência. Quando me acalmei, a Milena explicou que já havia experimentado um quadro de natureza semelhante e, sem entender o que se passava, decidiu dar continuidade à sua vida, para que ela não viesse a perder o juízo, porque se estivesse na condição de um fantasma, ou seja, morta, deveria estar no purgatório ou mesmo no inferno, pois o céu, como era estabelecido pela religião oficial, seria muito difícil de ser alcançado. A explicação mais plausível para ela era estar vivenciando algum problema de natureza sobrenatural, fruto de uma pancada violenta no crânio, que seria a causa da perda do juízo perfeito. Fosse isso uma verdade ou não, talvez ela tivesse razão, pois a queda no rio, quando eu saltei em suas águas geladas, poderia muito bem ter produzido esse tipo de enfermidade. Contudo, caso isso fosse realmente uma verdade a se manifestar como uma doença, eu não merecia ser tratada de maneira tão desrespeitosa como estava sendo. Que faltassem com o devido respeito com uma criada seria admissível, mas com um dos membros da família, essa postura era simplesmente inadmissível. Um sentimento de ódio me invadiu naquele instante e, virando-me para Milena, ordenei: Irei me vingar da criadagem e incluirei os meus genitores nessa lista. Tu irás me servir de apoio nesse episódio que tenho em mente. Vistes o que ocorreu com a jarra de água? Sim, minha senhora. Pois, como pode ser movida de alguma forma, utilizaremos desses recursos para que me são desconhecidos, mas que funcionam quando estamos próximas de certas pessoas. Sendo assim, vamos começar a dar-lhes o que merecem. Ordenei que a Milena me acompanhasse até os aposentos de minha mãe e, como se encontrava mais disposta, alcançamos o local rapidamente. A megera, que houvera se transformado para mim a partir do instante em que passou a me ignorar, era auxiliada pelas suas criadas diretas, enfeitando-se em demasia no intuito de avivar a juventude que não mais possuía. Pelo exagero do que utilizava, dava-me a impressão de ter sido transformada em um pavão. Fiz essa colocação jocosa em relação a ela, e Milena, que me acompanhava, não conseguindo conter o riso, disse: Perdão, minha senhora, mas o que dizes é a pura verdade. Eu nunca houvera dado essa liberdade para uma criada, mesmo tendo sido ela a minha ama. Mas, como parceria que eu necessitava agora, era necessário que determinadas proibições fossem ultrapassadas.
Sinalizei para minha acompanhante para que nós nos aproximássemos e, chegando próximo da penteadeira utilizada pela minha mãe, sem que eu pudesse ter qualquer técnica para o cometimento, fiz um pequeno frasco de perfume ir ao chão. Como nós duas, eu e a Milena, éramos ignoradas mesmo, o que pudéssemos perceber foi que a situação inusitada produziu um estado de terror, principalmente nas criadas, como também em minha genitora. Notei que, naquele instante, um material de coloração branca acinzentada se desprendia com um certo volume de uma das jovens cuidadoras. Não entendi muito bem o que de fato se passava, mas percebi de imediato que aquele tipo de material me oferecia a possibilidade de utilizá-lo para mover pequenos objetos enquanto era expelido pelo receio que se implantara na criada. Utilizando fortemente de meus desejos em continuar proporcionando desconforto naquelas criaturas que insistiam em nos tratar como seres invisíveis, envolvi com aquela atmosfera acinzentada um pequeno espelho de mão e o lancei contra a parede, espatifando-o e produzindo um ruído considerável. Não satisfeita com o resultado, dei uma gargalhada que, diante do pânico que se estabeleceu no ambiente, também se associou ao material cedido pela jovem, e ecoou de forma estridente, fazendo com que todas saíssem daquele aposento sendo capitaneadas pela minha mãe, que, ao correr porta fora, se parecia com uma ave, deixando para trás as penas e os apetrechos que ainda não haviam sido devidamente fixados em seus cabelos e vestimenta. Estimulei a Milena a me acompanhar e, batendo com firmeza os nossos pés no chão de madeira por alguns passos, o som se fez ouvido por elas, criando ainda maior terror e uma correria desesperada. Toda aquela atividade esgotou a nós duas e tivemos que nos sentar no piso para um merecido descanso, mas, mesmo cansadas como nos encontrávamos, era impossível conter o riso a respeito daquelas cenas que consideramos impagáveis. Capítulo 19. Emancipação. Meu pai, ouvindo aquele verdadeiro escândalo provocado pelo pânico da minha mãe e suas criadas, saiu de sua sala de serviços e aos brados questionou: Senhora, o que se passa? Qual o motivo desse escarcéu? Após recuperar-se, minha mãe respondeu: Meu senhor, poderás não me fiar a respeito do sucedido. Todavia, gênios malignos estão inseridos em nossa residência, causando danos materiais e zombando de todos, como acaba de acontecer. Ela, ainda sob choque do que acontecera, resumiu os eventos a respeito dos objetos lançados ao piso e também à parede. Contudo, o que mais impressionara fora a gargalhada e o bater de pés que aqueles espíritos malfazejos produziram. O meu genitor, demonstrando a sua impaciência diante do relato que era óbvio tratar como absurdo, começou por despedir as criadas para chamar a minha mãe a uma conversa particular. Ao ver o desdobramento, ordenei a Milena que deveríamos acompanhar as criadas que nos favoreciam com aquele material estranhamente expelido para produzirmos mais alguma literal travessura, enquanto a conversa ocorria entre os meus genitores. Fomos diretamente para a sala de preparativos das refeições, que era anexa à enorme cozinha, onde os relatos já haviam se iniciado pelas participantes diretas, produzindo nos demais criados um clima de horror.
Alguns deles, enquanto ouviam, também materializavam aquele material nos seus entornos, porém em menor quantidade. Apesar de não saber como utilizá-lo de maneira mais adequada, aproximei-me de dois deles e, através de um comando mental, desejosa que me encontrava de realizar mais alguma divertida troça, utilizei-me daquela produção e envolvi algumas bandejas metálicas que se encontravam próximas e empurrei-as para o piso, causando um estrondo considerável, colocando novamente todos os criados em pânico e em fuga do local. Saíram imediatamente para o salão principal e, com a gritaria que se estabeleceu, meus pais, que se encontravam no segundo piso, que foram construídos como uma verdadeira galeria, saíram da sala de serviços para ver o que ocorria. Quando ele, irritadiço, deu ordem para que todos se calassem e aproveitou o instante para utilizar-me do material da criada mais apavorada e emitir outra vez uma deliciosa, longa e estridente gargalhada. Minha mãe desmaiou em seguida e somente não se estatelou no piso, porque foi amparada pelo seu marido, enquanto os criados corriam porta fora no sentido de buscarem alguma segurança na área externa do palacete. Meu genitor, inconformado como estava, gritou: "De onde venhas, demônio infernal? Volte para os teus domínios!" Eu não conseguia me conter com os risos, que já não mais eram ouvidos por eles, o que pouco me importava, pois a diversão surgia a cada instante, pelo menos para mim, uma vez que a Milena, muito provavelmente pelo receio de alguma repreensão, procurava manter-se contida e calada. Para mim, pouco interessava o posicionamento da criada, pois todos em minha casa não estavam me ignorando por completo? Por alguma razão ou enfermidade que me era desconhecida? No final, eu estava me vingando por aquilo que haviam promovido, separando-me do Guilherme, que, em reduzidas horas de contato, tinha se apoderado do meu coração. Passei a sentir que estava fazendo justiça, pois a condição de ser tratada como objeto finalmente chegara ao fim. Eu me encontrava em processo de real emancipação sobre aqueles que se posicionavam como mandantes durante séculos, sem que pudessem ser contestados. Se essa contestação não viesse a ocorrer por parte de esposas e principalmente filhas, a vida de cada uma delas continuaria a não valer nada. Capítulo 20. Constrangimento. Apesar da Milena ter sido a protagonista da minha desdita, eu não tinha nenhum interesse em vingar-me dela diretamente, pois o receio demonstrado desde o nosso reencontro dava-me a condição de utilizá-la não apenas como uma simples criada, mas como uma escrava, e eu manteria essa posição até o dia em que ela me fosse útil. Em determinados instantes, cheguei mesmo a achar estranhos os pensamentos e esse comportamento de minha parte. Mas a revolta nascida pela separação daquela criatura, que para mim parecera ser encomendada pelos céus, estimulava-me o desejo de vingar-me de tudo e de todos. Decidi que eu não daria trégua um minuto sequer para ninguém, levando quem quer que fosse à loucura, caso isso se tornasse necessário. Desta forma, falei com a Milena para visitarmos mais uma vez os criados, pois a desestabilização deles seria ótimo para as desavenças entre os meus pais. Eu, com paciência,
Calculava a partir de agora cada movimento, mantendo a estratégia do terror, através dos rapazes ou moças que me forneciam aquele material importante para os meus feitos. Um outro ponto que passou a não me incomodar mais foi o fato de ser classificada como alma penada, fantasma ou qualquer coisa semelhante. Pois, se a morte houvesse realmente se apossado tanto do meu corpo como também da Milena, a grande realidade para nós era que ela mesma não poderia existir. E, muito provavelmente, o inferno pregado com tanto clamor pelos sacerdotes para manter nas rédeas todos os fiéis poderia ser esse que estávamos vivenciando. De todo modo, os anjos talvez nunca tivessem existido também, e tudo não passasse de invenção pura, sempre de acordo com os interesses dos poderosos de plantão, grupo ao qual a minha família pertencia. Contudo, logo um outro elemento surpreendente surgiria para nós duas, porque diante daquele alvoroço que eu havia criado, meu irmão foi acionado pela minha genitora e compareceu acompanhado de sua esposa e também de um jovenzinho que não deveria ter mais que 5 anos. Quando chegaram, mantive-me a certa distância procurando observar a razão da visita. Foram recebidos apenas pela minha mãe, em virtude do meu pai, segundo ela, ter alegado uma indisposição pelos recentes acontecimentos. Ato contínuo, minha genitora abraçou a todos, cobrindo de beijos a criança que logo tratou-a como avó. Precisei naquele instante ser amparada pela Milena, para não desfalecer, pois a surpresa estampada à minha frente mostrava-me com clareza que o envelhecimento dos meus pais, de alguns criados e outros contratados desconhecidos, além dos cães e outros animais que haviam sido substituídos, incluindo determinadas modificações no palacete, colocava-me à frente de uma realidade nova. Por alguma razão ou enfermidade desconhecida, o tempo havia passado sem que eu me desse conta do ocorrido. Eu estava diante daquele que poderia ser o meu sobrinho. Assim que me recuperei um pouco mais, questionei a Milena a respeito e ela, dentro de suas limitações, informou-me mais uma vez que procurava não entender o que se passava, porque havia grande chance de perder o juízo. Irritei-me com as suas repetidas respostas e, num acesso de cólera, falei: "É por isso que tu não passas de uma criada, mulher incompetente. Como, por todos esses anos, ou coisa que o valha, não fizeste nada em teu favor? Perdoa-me, senhora, pois sou uma simples mulher, treinada apenas para servir." Não permiti que ela continuasse, e virando-lhe as costas em sinal de profundo desprezo, voltei minha atenção para a conversa que se iniciara entre os presentes, tendo como alvo central a figura demoníaca ou alguma alma penada que vinha causando pânico entre os moradores e os seus criados. Meu irmão achou graça do que era exposto inicialmente, contudo, a minha cunhada religiosa fanática foi logo atribuindo o incidente ao poder dos trevosos, gênios malignos encaminhados pelo demônio para causar sofrimentos nas criaturas voltadas para Deus, ou mesmo para testá-las em relação a questões de fé. Classifiquei aquelas palavras como rematada bobagem e passei a sorrir por conta delas, até perceber que o menino, por alguma razão que me era desconhecida, dava-me a impressão de que me via com naturalidade, muito mais a mim, em virtude de a Milena estar às minhas costas. Ele olhou-me diretamente e sorriu, enquanto os adultos continuavam com as suas bobagens em relação aos gênios malignos. Resolvi sorrir para ele e disse apenas um olá.
em uma linguagem que percebi ter sido captada sem que o som da minha voz se fizesse presente no ambiente. Para mim, tudo aquilo era mágico, pois a comunicação se dava de uma forma completamente diferente, parecendo ser mental. O jovenzinho não se mostrou assustado com os meus farrapos e tampouco com o meu estado, pois continuou a sorrir em minha direção como se fosse algo rotineiro ele ver pessoas nas minhas infelizes condições. Procurei testar o que estava se passando, o motivo pelo qual algumas pessoas, ao contrário das outras, podiam me ver naturalmente. Olhando-o fixamente, eu disse: seja um menino bonzinho e diga para sua avó que a sua tia Julia está aqui. Vamos, diga! Para que a comunicação pudesse se dar sem erros, repeti mais uma vez a frase, e ele, demonstrando ser muito perspicaz, virou-se para ela e informou: avó, tem uma moça aqui que falou ser a minha tia Julia. Naquele instante, cheguei a ter pena dos desdobramentos, pois a minha mãe saltou da cadeira onde se encontrava, precisando ser amparada pelo meu irmão, que agiu rápido para que ela não perdesse os sentidos, enquanto a minha cunhada se lançava de joelhos no piso, suplicando proteção de Deus para que o demônio fosse afastado daquele local. A pobre criança, presenciando aquela confusão, entrou em choro convulsivo, fazendo com que eu me constrangesse por ter proporcionado para ela aqueles instantes desagradáveis, utilizando-me de sua inocência. Com o desenrolar inesperado, achei por bem ordenar a Milena que nós nos retirássemos do ambiente, procurando retornar ao local que fora meus aposentos. Capítulo 21. Estranhas questões. Retiramo-nos para os meus aposentos, ou o que sobrara dele em matéria de decoração. E a Milena, com muito cuidado nas palavras, questionou: minha senhora, tenho tua permissão para falar? Sim. Senhora, sendo muito honesta, nunca tive nenhuma relação com a dita religião oficial. Apesar de ser assídua frequentadora das missas, me confessar e procurar vivenciar todas as recomendações feitas pelos sacerdotes. Entretanto, tudo o que eu realizava estava simplesmente voltado para os aspectos ditos sociais, relativos à manutenção do meu trabalho. Jamais meus patrões e também a senhora poderiam sequer suspeitar em ter uma pagã em vosso convívio. Estou certa? Certíssima. Continue. Desta forma, minha senhora, sempre duvidei da existência de Deus ou de qualquer outra potestade criada por ele, ou não. E sinceramente, eu não tenho como explicar como esse descrédito foi se fortalecendo dentro de mim. Atribuo à minha condição de ter ficado órfão logo cedo e ao mundo, de uma forma geral, tratar-me como material designado ao lixo, onde somente não pereci porque a bondade da senhora tua mãe terminou por empregar-me e dar-me abrigo. A biografia de Milena começava a cansar-me, então eu decidi que ela deveria ser mais objetiva, perguntando secamente: mulher, aonde tu queres chegar com essas informações de caráter pessoal? Senhora, perdoe-me se eu ocupo a tua mente com os meus limitados conceitos sobre a vida, mas eu confesso que os últimos acontecimentos demonstraram para mim que deve existir algo de concreto além da nossa existência comum. Se não vejamos a produção dos efeitos utilizando de material de alguma pessoa, as questões voltadas à nossa identificação por duas ou três das nossas criadas, e também, há pouco,
as visões do seu estimado sobrinho sobre a nossa pessoa. Conforme a Milena discorria sobre os pontos finais, algo despertava em meu íntimo, pois, de alguma maneira, nós não deveríamos estar simplesmente enfermas. Poderia haver alguma coisa mais dentro dessa intrincada história, cujos protagonistas eram nós mesmas. Como ela manteve-se calada, eu decidi dar continuidade ao assunto. Creio que possas ter alguma razão nisso tudo, pois de minha parte pouco me importa que mais alguém venha a saber disso. Também pratiquei a religião oficial como um mero convencionalismo, pois as atitudes de alguns clérigos e de muitas de seus fiéis não condiziam com o evangelho que eles mesmos diziam pregar ou seguir. Então, talvez a realidade seja outra, desprovida das questões relacionadas ao céu, inferno e purgatório. Pode ser que a morte não exista como vulgarmente se convencionou. A Milena, pedindo novamente autorização para falar, completou: Senhora, podes estar certa a respeito de tão intrincado assunto? Bem, Milena, certa ou não, preciso descansar um pouco e logo após iniciaremos nossas buscas a esse respeito. Pelo estado em que me encontrava, lancei-me sobre a cama e segundos depois um torpor intenso me envolveu completamente, levando-me a um sono profundo. Capítulo 22. Peça hilária. Tão logo adormeci, pesadelos horrorosos me assaltaram de súbito, onde a sensação de afogamento me torturava sequencialmente, pois via-me por vários instantes flutuando em pleno ar para depois debater-me em águas turvas e lamacentas, na tentativa de poder respirar, porém sem alcançar qualquer resultado positivo. Tive a impressão de ter dormido não mais do que 10 minutos e despertei em sobressalto, tendo a Milena ao meu lado, procurando amparar-me. E procurei localizar-me com calma e na tentativa de levantar-me, a lassidão invadiu-me desta vez com maior relevância, como se uma paralisia ocasionada por algum veneno ou droga agisse de um momento para o outro. No desespero que se implantou sobre mim, ordenei que a Milena me levasse até a cozinha para que, de alguma forma, junto aos alimentos, eu pudesse recuperar parte das minhas forças. Ela amparou-me como da primeira vez, literalmente me carregando em suas costas. Estávamos repetindo aquela condição de verdadeiras sombras, vagando em circunstâncias desesperadoras, no intuito de alcançarmos o nosso objetivo, que desta vez se apresentava com maiores dificuldades, porque a própria Milena, por alguma razão inexplicada, perdia grande parte de sua disposição. Quando entramos no ambiente, 2 criados tinham acabado de depositar o enorme porco, que praticamente acabara de ser abatido, porque nós duas pudemos ver uma atmosfera leitosa, que parecia se desprender do animal, algo semelhante ao que ocorria com as pessoas. Material este que utilizávamos para conduzir os ruídos e os movimentos de objetos. O desespero abateu-se sobre nós e, com o restante de nossas forças, saltamos sobre o cadáver ainda quente e passamos a sugar daquele produto cinza embranquiçado como se fôssemos 2 literais animais selvagens. A medida trouxe-nos certo conforto, restituindo parte de nossas forças e dando-nos novamente a mobilidade de que necessitávamos e despertando também em mim um certo grau de lucidez para ver em que eu estava me transformando. Uma moça de finos modos que era, até pouco tempo atrás, que ao certo eu não conseguiria realmente precisar, estava em uma condição de selvageria,
muito ao gosto de animais sanguinolentos ou mesmo de morcegos vampiros. Um asco enorme me invadiu e procurei a direção da porta, saindo o mais depressa possível do local, me dirigindo ao salão principal do palacete. A Milena veio logo atrás, sempre vigilante, e assim que alcançamos o local, fomos surpreendidos por outra figura. Uma visita que confabulava no enorme salão com os meus pais. Tratava-se de um sacerdote com quem eu nunca simpatizara, pelos seus modos exeridos e moralistas, postando-se muito além de suas obrigações como um mero confessor, dando ordens de como as pessoas deveriam proceder, sempre de acordo com os interesses dos poderosos que procuravam controlar a população como um verdadeiro rebanho. Nos achegamos para ver do que eles poderiam estar tratando. O meu pai sintetizava o que ouvira de minha mãe e nitidamente como a postura de certo descrédito, dizendo ao sacerdote que os tais ruídos e ocorrências um tanto fantasiosa estavam provocando verdadeira barbúdia em sua casa ao ponto de instaurar pânico, criando imagens absurdas, inclusive para o seu neto, ainda uma pequena criança. Minha mãe mantinha-se calada, nitidamente por ordem de seu marido e senhor, porém apresentava no seu semblante o grau de apavoramento, visto que grande parte dos episódios proporcionados por mim havia sido em sua presença. O sacerdote, após ouvir o relato, informou que tomaria providências imediatas, visando trazer a paz à residência, e porque pela sua vasta experiência, por vezes o demônio apresentava-se com as características de pessoas mortas. Sem qualquer cuidado em suas palavras, causou com elas grande desgosto para minha mãe, informando também que, no caso de pessoas que possuíssem familiares suicidas, essa condição se tornava mais propícia para que a ação maligna e enganadora do demônio pudesse ocorrer. Ao ver o que as suas palavras ocasionavam em minha mãe, revoltei-me e, para a minha alegria, naquele exato instante, entrava no salão uma das criadas que produzia aquele material em seu entorno, em maior proporção que as demais, e trazia a ela uma bandeja com vinho, e assim que começou a servir o visitante, aproximei-me da jovem e, utilizando-me daquela substância, pude produzir uma estridente gargalhada. A confusão se estabeleceu, porque a bandeja voou de sua mão, produzindo um enorme estrondo ao cair no piso. Grande parte do seu líquido foi derramado exatamente sobre o sacerdote, colocando-o em polvorosa, tanto quanto a minha mãe. Meu pai, que procurava manter-se o mais corajoso possível diante daqueles fatos que certamente considerava insólitos, saltou da cadeira como se tivesse ouvido a própria voz do Beelzebul. A moça invadiu-se do local, pedindo por socorro, aumentando o alvoroço, pois os demais criados acorreram para o ambiente no intuito de defenderem os seus patrões. Eu me divertia com a cena, como se estivesse assistindo a uma peça hilária em um grande teatro, sendo acompanhada por Milena, que, apesar de sua discrição, não conseguia segurar o riso, principalmente com as providências dos criados para tentar minimizar o desconforto do sacerdote. Enquanto ele, demonstrando grande receio, deu algumas desculpas esfarrapadas e tratou de sair rapidamente da nossa residência. Capítulo 23. Profunda agonia. Foi muito rápida a decisão dos meus pais de se mudarem.
principalmente depois das influências do sacerdote e também de minha fanática cunhada, que chegou a informar, através do meu irmão, que não voltaria a colocar os pés novamente no palacete, impedindo solenemente que o meu sobrinho fosse visitar os avós enquanto esses continuassem residindo no mesmo local. Apesar da mulher não possuir voz ativa naquele século, a sua importância na nobreza e também financeira era tamanha que não valeria a pena causar maiores transtornos dentro das duas famílias, a minha e a dela. Assim sendo, apesar do meu pai estar mais contrariado com a necessidade da mudança, acabou por ceder e se transferiram para uma outra de nossas propriedades, um tanto mais afastada da cidade, contudo, muito maior do que o palacete em que residíamos. Para mim, pouco me importava para onde eles fossem, pois eu daria continuidade às minhas demandas pelos efeitos que conseguia produzir, pois não eram eles os responsáveis pela minha desdita? Não foram as suas decisões que afastaram Guilherme de mim com os esdrúxulos desdobramentos que se davam rotineiramente? Eu sabia que a Milena tinha parte direta no evento, todavia, eu poderia cuidar dela em tempo oportuno, mas, por enquanto, eu a manteria muito mais como uma escrava dos meus desejos e não como uma criada, até porque no que mais ela poderia me prejudicar se estávamos ambas limitadas por alguma condição inexplicável. Os preparativos da mudança foram urgenciados e nos últimos momentos, quando os criados restantes estavam se incumbindo de cerrar portas e janelas, preparando-se para partir, fui em direção à saída, acompanhada por Milena. Uma força estranha impediu-nos de ultrapassar o umbral da porta principal. Por mais que tentássemos, o desespero foi tomando conta de nós pelo inusitado da ocorrência. Impossibilitadas como nos encontrávamos diante do fato, decidimos nos dirigir a outras inúmeras saídas, vindo a ocorrer a mesma situação, tanto em portas como em janelas. Poucos minutos depois, os criados cerravam a última porta, deixando-nos completamente prisioneiras na penumbra do palacete, cujas pesadas cortinas estavam também fechadas por ordem dos proprietários. Nós nos aproximávamos e procurávamos abri-las, porém, sem alcançar sucesso algum, pois tanto as minhas mãos como as de Milena ultrapassavam-nas, sem que qualquer explicação fosse possível. A única porta que se mantinha entreaberta, apesar de apresentar-se em duplicidade, uma devidamente cerrada e a outra possível de ser tocada por nós, era aquela que servia aos meus aposentos, cujas cortinas também se encontravam completamente lacradas. Com a ausência daquelas criadas que nos forneciam o estranho material que utilizávamos para mover os objetos, não conseguíamos acessar coisa alguma. Em muito pouco tempo a nossa agonia iria aumentar devido à falta que os alimentos e a água produziriam em nós. Nossas energias foram sendo solapadas rapidamente assim que os dias foram se passando, e em muito pouco tempo já estávamos literalmente rastejando pelo piso, vivenciando uma tortura atroz, tanto da fome como da sede. Eu amaldiçoava a tudo e a todos, e que tivesse força suficiente eu passaria a espancar a Milena, que agora assumia para mim o papel exclusivo de culpada por ter me proporcionado tamanha infelicidade. Sentia-me tão debilitada que já não me era mais possível distinguir o dia da noite.
Os pensamentos do que deveria ser o inferno começaram a me assaltar com extremada violência, pois o dito local reservado aos réprobos deveria ser algo assim: viver abandonado e alijado do que era considerado o mínimo necessário e em profunda agonia. Para mim, era como morrer sem poder estar morta. Aguardem, a história continua.